As guerras sempre foram um fator fundamental na formação das civilizações e na redefinição dos mapas de poder ao longo da história. A vitória não dependia apenas do número de soldados ou da habilidade em combate, mas a inovação militar desempenhava um papel decisivo na definição dos resultados das batalhas. Na antiguidade, surgiram armas estranhas e não convencionais que ajudaram alguns exércitos a alcançar uma superioridade inesperada, influenciando diretamente os desfechos das guerras. Algumas dessas armas concederam aos seus utilizadores uma vantagem estratégica esmagadora, deixando uma marca indelével na história dos conflitos humanos. Portanto, fique conosco até ao fim. E não se esqueça de nos apoiar deixando o seu gosto no vídeo e subscrevendo o canal para receber todas as novidades. Na história militar, surgiram muitas armas que mudaram o equilíbrio de poder nas guerras, mas poucas tiveram um impacto tão aterrorizante e devastador quanto o fogo grego. Esta arma secreta, utilizada pelos bizantinos, deu-lhes uma vantagem enorme nas guerras navais, sendo capaz de incendiar navios inimigos mesmo sobre a superfície da água, tornando-se uma das armas mais misteriosas e temidas da Idade Média. O fogo grego não era apenas uma substância inflamável, mas uma arma química avançada para sua época, cuja fórmula exata permaneceu um segredo militar que nunca foi revelado, mesmo após a queda do Império Bizantino. Algumas fontes históricas sugerem que sua composição poderia incluir uma mistura de petróleo cru, resinas, enxofre e cal viva, fazendo com que pegasse fogo ao contato com a água e dificultando sua extinção por métodos tradicionais. Esta arma surgiu pela primeira vez no século VII depois de Cristo, quando os bizantinos a utilizaram contra a frota árabe durante a tentativa de cerco a Constantinopla. O resultado foi catastrófico para a frota árabe, pois os navios rapidamente se incendiaram e os marinheiros não conseguiram apagar o fogo, resultando em uma derrota esmagadora para as forças árabes. Após esse sucesso, o uso do fogo grego tornou-se uma das principais estratégias da marinha bizantina, ajudando a proteger Constantinopla de vários cercos navais ao longo dos séculos seguintes. Foram desenvolvidos mecanismos para lançar essa arma contra os inimigos, armazenando-a em recipientes especiais e disparando-a por tubos de cobre instalados nos navios bizantinos. Em algumas ocasiões, também era usada em bombas manuais lançadas sobre os navios inimigos, aumentando ainda mais seu poder destrutivo. Não era apenas o efeito físico desta arma que determinava sua eficácia. O terror psicológico que causava nos inimigos desempenhava um papel crucial na vitória dos bizantinos. Um dos aspectos mais enigmáticos do fogo grego é que o segredo de sua composição desapareceu completamente com o tempo. Apesar das tentativas de diversos pesquisadores e historiadores de decifrá-lo, nenhuma descrição precisa de sua fabricação chegou até nós. Algumas hipóteses sugerem que o segredo estava restrito a poucas famílias ou engenheiros bizantinos, e com o colapso do império, esse segredo desapareceu para sempre. Na antiguidade, os exércitos dependiam do desenvolvimento de suas armas para assegurar a superioridade militar nas batalhas, e Roma não era exceção. Entre as armas mais importantes utilizadas pelo exército romano estavam os escorpiões e as lanças gigantes, ferramentas de guerra avançadas que ajudaram a consolidar a hegemonia do Império Romano nos campos de batalha. Essas armas não eram apenas instrumentos de combate, mas também símbolos da superioridade tecnológica e organizacional que distinguia os romanos de seus adversários. O escorpião romano era uma arma semelhante a uma grande besta, crossbow, mas muito maior e mais poderosa.
Foi projetado para disparar flechas pesadas com velocidade e precisão, tornando-o altamente eficaz no ataque a inimigos à distância. Sua força destrutiva era impressionante, capaz de perfurar escudos de madeira, couro e até algumas armaduras metálicas, tornando-o uma ferramenta ideal para eliminar infantaria e cavalaria sem se expor ao combate direto. As lanças gigantes, conhecidas também como balista, eram outro dos principais armamentos utilizados nas guerras romanas. Essa máquina se assemelhava a um catapulta, mas utilizava a tensão mecânica para lançar projéteis enormes, como pedras e flechas gigantes. Seu uso não se limitava apenas a batalhas campais, sendo essencial em cercos a cidades e fortalezas, onde os romanos a empregavam para destruir muralhas defensivas e semear o caos entre as fileiras inimigas. Um dos principais fatores do sucesso dessas armas era seu design engenhoso. Elas eram construídas com madeira reforçada e utilizavam mecanismos de tensão para aumentar a força de disparo. Além disso, eram relativamente portáteis e fáceis de transportar em comparação com outras armas pesadas, permitindo ao exército romano utilizá-las em diversos tipos de terreno, tanto em batalhas terrestres quanto em campanhas contra cidades fortificadas. Essas armas eram empregadas dentro de formações táticas inteligentes. Eram posicionadas em colinas ou locais elevados para fornecer cobertura de fogo intensa às tropas avançadas. Também eram instaladas dentro das fortificações romanas para proteger castelos e cidades contra ataques. Os soldados romanos recebiam treinamento especializado para operá-las com máxima eficiência, tornando essas armas algumas das mais poderosas da época. Na antiguidade, os elefantes de guerra eram uma das armas mais poderosas utilizadas pelos exércitos para aterrorizar os inimigos e alterar o curso das batalhas. Esses enormes animais funcionavam como tanques vivos nos campos de combate, transportando soldados e destruindo formações inimigas graças à sua força colossal e tamanho imponente. Diversas civilizações, como os hindus, persas, gregos e cartagineses, utilizaram elefantes de guerra, desempenhando um papel decisivo em vários confrontos históricos. Os elefantes eram treinados para o combate desde pequenos, acostumando-se ao barulho, gritos e ao caos da guerra, para suportar a pressão do campo de batalha. Eles eram protegidos com armaduras metálicas contra flechas e lanças, e em suas costas eram colocadas pequenas torres de madeira onde os soldados armados com lanças e arcos se posicionavam. Graças à sua força, os elefantes eram capazes de esmagar soldados inimigos e quebrar suas fileiras, causando caos nas tropas adversárias. Uma das campanhas militares mais famosas que utilizou elefantes de guerra foi a de Aníbal contra Roma nas Guerras Púnicas. O comandante cartaginês liderou seu exército através dos Alpes com dezenas de elefantes, em uma das movimentações militares mais ousadas da história. Embora muitos elefantes tenham morrido devido às condições extremas, os sobreviventes semearam terror nas fileiras do exército romano e causaram destruição significativa nas batalhas subsequentes. Os elefantes de guerra eram especialmente eficazes contra a cavalaria, pois os cavalos temiam os animais e se recusavam a avançar. Eles também eram usados para destruir cercas de madeira e carros de combate, tornando-os ideais em ofensivas. Contudo, havia algumas limitações. Elefantes podiam se assustar e fugir desordenadamente, podendo ferir soldados aliados. Os inimigos, por sua vez, desenvolveram técnicas para contorná-los, como atacar suas patas ou criar barulhos altos para fazê-los fugir do campo de batalha. Com a evolução das armas militares e o aumento do uso de arcos e catapultas, a eficácia dos elefantes de guerra começou a declinar gradualmente. Ainda assim, eles permaneceram um símbolo de força e prestígio militar em muitas civilizações antigas. Apesar de desaparecerem dos campos de batalha,
Suas histórias continuam fazendo parte da memória histórica, como ferramentas de terror e demonstração de poder dos exércitos que os possuíam. Na história das guerras e conflitos, as armas letais não se limitavam às espadas comuns e lanças tradicionais. Surgiram tipos de armas que possuíam toques especiais, tornando-as ainda mais perigosas e mortais para os inimigos. Entre essas armas, destacam-se as espadas tortas e as adagas envenenadas, utilizadas em batalhas e confrontos secretos para causar o máximo de dano com o mínimo de esforço. As espadas tortas eram uma das armas que mais provocavam terror nos campos de batalha. Eram caracterizadas por suas lâminas onduladas ou torcidas, capazes de causar ferimentos profundos e difíceis de tratar. Um golpe dessas espadas não apenas cortava, mas também rasgava os tecidos internos, provocando hemorragias graves e dificultando a recuperação. Entre as mais famosas está a espada Kris, conhecida no Sudeste Asiático, especialmente na Indonésia e Malásia, e acreditava-se que possuía poderes mágicos que aumentavam sua letalidade. Já as adagas envenenadas eram ideais para assassinatos e mortes rápidas. Suas lâminas eram cobertas com venenos extraídos de plantas tóxicas ou de animais, como cobras e aranhas venenosas. Mesmo um pequeno arranhão era suficiente para que o veneno se espalhasse pelo corpo do inimigo, causando paralisia rápida ou uma morte lenta e dolorosa. Assassinos profissionais e espiões usavam essas adagas em operações secretas, fornecendo um meio eficiente de eliminar adversários sem deixar evidências claras do crime. Essas armas letais desempenhavam um papel psicológico importante nas batalhas antigas. Elas não eram apenas instrumentos de morte, mas também geravam terror e enfraqueciam a moral do inimigo. As espadas tortas tornavam os confrontos mais sangrentos, e as adagas envenenadas transformavam qualquer ferimento em uma sentença de morte lenta. Com o tempo, seu uso foi diminuindo à medida que as armas modernas evoluíam, mas suas histórias permanecem registradas nos livros de história, testemunhando a criatividade humana na invenção de métodos de combate mortais e misteriosos. Desde a antiguidade, os exércitos utilizavam métodos inovadores e não convencionais para causar dano aos seus inimigos. Entre as táticas mais perigosas estava o uso de armas biológicas primitivas. Antes da descoberta científica dos vírus e bactérias, os humanos já percebiam que doenças poderiam ser armas letais, e alguns exércitos recorriam à propagação intencional de epidemias entre as fileiras inimigas, utilizando cadáveres infectados por doenças mortais. Um dos exemplos mais antigos registrados dessa tática ocorreu durante o cerco de Caffa em 1346, quando os mongóis lançaram os corpos de seus soldados infectados pela peste sobre as muralhas da cidade, causando a disseminação da doença entre os habitantes. Alguns historiadores acreditam que este evento contribuiu para a propagação da peste negra na Europa, que matou milhões de pessoas. Cadáveres infectados também foram usados em outras guerras, sendo empregados para contaminar fontes de água ou espalhados nos acampamentos inimigos, espalhando terror e doenças entre os soldados. Na Idade Média, alguns exércitos também utilizaram animais mortos como armas biológicas, jogando-os em poços ou dentro de fortalezas sitiadas para contaminar a água e espalhar epidemias. Essas estratégias representavam uma forma de guerra invisível, pois o inimigo só percebia a ameaça após a doença se espalhar entre suas tropas. Com o tempo, as armas biológicas evoluíram do simples uso de cadáveres para técnicas mais precisas de disseminação sistemática de epidemias. Ainda assim, o uso de doenças como arma continua sendo uma das formas mais antigas de guerra não convencional, aproveitando a natureza letal dos micro-organismos sem a necessidade de conhecimento detalhado sobre eles. Essas táticas provam que a guerra não se limita a armas e destruição tradicionais.
mas se estende a métodos mais discretos, que não são menos letais. Na antiguidade, as guerras não se restringiam apenas à força física. Elas também dependiam da inovação militar para causar o máximo de dano ao inimigo. Entre essas armas impressionantes surgiram as flechas incendiárias, consideradas umas das mais aterrorizantes e eficazes nas batalhas. As flechas incendiárias não eram flechas comuns. Elas eram cobertas com uma mistura de materiais inflamáveis, como óleo, enxofre e resinas naturais. Algumas versões antigas eram mergulhadas em substâncias inflamáveis e armazenadas em recipientes especiais até o momento do uso, sendo disparadas depois contra acampamentos inimigos ou navios de guerra. Ao atingir o alvo, pegavam fogo rapidamente, causando incêndios devastadores de difícil controle e espalhando caos e terror psicológico entre os soldados. O uso das flechas incendiárias não se limitava às batalhas terrestres. Elas também eram empregadas em cercos navais, ajudando a incendiar navios e enfraquecer a frota inimiga. Eram particularmente eficazes contra fortificações de madeira, permitindo que os soldados se aproximassem mais facilmente das muralhas ou portões protegidos. O impacto dessas armas não se devia apenas à sua força física, mas também ao medo psicológico que provocavam. Soldados que viam flechas em chamas voando frequentemente desmoronavam diante do ataque, dando uma vantagem tática significativa aos que as utilizavam. As flechas incendiárias representavam um exemplo claro da capacidade humana de transformar o fogo em uma arma mortal, simbolizando a inovação militar, que muitas vezes decidia o rumo das batalhas na antiguidade. Em resumo, as guerras antigas eram um campo de inovação militar, onde diferentes civilizações desenvolviam armas estranhas e não convencionais para garantir a supremacia sobre seus inimigos. Apesar do avanço da tecnologia militar nos tempos modernos, a influência dessas armas antigas permanece evidente, pois elas pavimentaram o caminho para conceitos e estratégias de guerra que perduraram ao longo do tempo. Ao explorarmos sua história, percebemos que a inovação na guerra não era apenas uma busca pela destruição, mas também um reflexo da genialidade humana em se adaptar aos desafios, mesmo nos momentos mais difíceis do conflito. Chegamos ao fim desta narrativa. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Até o próximo documentário.